O conteúdo, divisão territorial do Brasil, vocês vão fazer uma leitura nas páginas 56 e 57, e as atividades para responder são da página 58 a 61. Para crianças, a nossa aula de geografia será falando sobre a divisão regional do Brasil. Nosso país hoje está dividido dessa forma. Cada cor dessa representa um estado. Mas há anos atrás não foi assim. Duas situações já dividiu o país. Em duas situações o Brasil já foi dividido diferentemente dessa forma que hoje ele está dividido. O Tratado de Tordesilhas, que era onde dividia parte das terras da América, né, de toda a América do Norte, de toda a América do Sul, na verdade, toda a América do Sul, entre os países que exploravam as terras por vias marítimas, Portugal e Espanha. Não deu certo esse sistema de divisão das terras da América. Então, a segunda divisão foi no sistema de capitanias hereditárias. Então, as capitanias entregues a donatários para fazer com que esses lugares fossem prósperos, né? Mas também não deu certo, porque apenas duas capitanias prosperaram. As outras capitanias, os outros 13 lotes, os donatários desistiram, foram muitos conflitos e também não deu certo. Então, anos depois, a divisão do Brasil, a divisão territorial do Brasil, ficou dessa forma aqui. Por que essa forma? Geograficamente, como o Brasil é muito extenso, então, para estudar cada parte dessa do Brasil, que vocês vão ver que o Brasil também ele foi dividido, na verdade ele foi dividido em regiões, em macro-regiões, onde cada região dessa apresentava sua cultura, seus aspectos físicos, seus aspectos econômicos, certo? Então já a tia Adriana mostra que todo esse um outro mapa mostrando que em cada cor é uma região brasileira, certo? Na verdade, o Brasil foi dividido em 5 macro-regiões e cada região, tia Adriana vai mostrar, representado por uma cor para vocês compreenderem quais são os estados que fazem parte de cada região. Esses estados que formam todo o Brasil, eles estão interligados. E entre os municípios, né, os municípios que ficam dentro das cidades, que ficam dentro dos estados, esses limites entre um município e outro. Vamos dar um exemplo aqui entre o município de Barra dos Coqueiros e Aracaju. Existe uma separação aqui o rio, então é um limite natural, é o rio Sergipe, né? Então entre os municípios é chamado de limite. Limite nossa cidade termina aqui ou ela inicia aqui e bem ligadinho a ela existe outra cidade, então essa ligação entre uma cidade e outra se chama de limite. Entre os estados, nosso estado aqui, Sergipe, juntinho com o estado da Bahia, Sergipe e Bahia, esses limites aqui são chamados de divisa, certo? Então, essa linha aqui que a tia Adriana demarcou, que existem placas que sinalizam até onde Sergipe acaba e você vai chegar em outro estado, chegando na Bahia, por exemplo. Esses limites aqui são chamados de divisa. Já os limites entre o estado, aliás, o país, aqui o Brasil, e um outro aqui Paraguai, Argentina, Uruguai, esses limites são chamados de fronteiras. Então a fronteira com o Paraguai, Mato Grosso do Sul, aqui o Paraná é muito próximo do Paraguai. Então essas linhas aqui que unem, esses espaços aqui que unem o Brasil com o Paraguai, com a Argentina, com o Uruguai, são chamados de fronteiras. Tia Adriana trouxe aqui um outro exemplo
da divisão territorial do Brasil, só que em macro-regiões. Nós temos, na verdade, 5 macro-regiões. A região norte, que essa parte azul, toda essa parte azul aqui, todos esses estados da parte azul formam a região norte, que são Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Paraná e Tocantins. Tem a região nordeste, que é a região que fica o estado de Sergipe, o estado que nós moramos. É a região nordeste representada pela cor vermelha, formado por 9 estados, que é o estado do Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Tem a região centro-oeste, formado por 3 estados, Mato Grosso do Sul e Goiás. Aqui no estado de Goiás fica localizado o Distrito Federal, que é Brasília, que fica onde fica a sede do presidente da República, certo? Fica em Brasília e está localizado no estado de Goiás. Temos também a região sudeste, formada pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, e a região sul, formada pelos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Cada estado desse, cada unidade federativa desse, cada estado desse, tem a sua cidade mais importante, certo? Vamos ver ali em outro mapa quais são as suas capitais. Vamos para a região nordeste, que é a região onde nosso estado está localizado. E a Adriana vai falar os estados, 9 estados, novamente, o nome dos 9 estados e a sua principal cidade, que é a capital. O Maranhão, que é São Luís, a capital do Maranhão é São Luís. A capital do Piauí, Teresina. A capital do Ceará, Fortaleza. A capital do Rio Grande do Norte, Natal. A capital da Paraíba, João Pessoa. A capital de Pernambuco, Recife. Capital de Alagoas, Maceió. De Sergipe, Aracaju. E da Bahia, Salvador. Certo? São os estados e as capitais do Nordeste. Vamos para a região Sudeste. O estado de Minas Gerais tem Belo Horizonte como capital, Espírito Santo, capital Vitória, Rio de Janeiro tem o mesmo nome, a capital Rio de Janeiro, e São Paulo, também a capital tem o mesmo nome, São Paulo. Vamos para a região Sul. Os estados do Paraná, Curitiba é a capital, Santa Catarina, capital Florianópolis, Rio Grande do Sul, Porto Alegre é a capital. Nos estados da região Centro-Oeste, Mato Grosso, Cuiabá, a capital, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Goiás, Goiânia, e temos o Distrito Federal, Brasília, aqui dentro do estado de Goiás. A maior região do Brasil, que é a região norte, tem o estado Tocantins, que é a capital Palmas, Pará, que é a capital Belém, Amapá, a capital Macapá, Roraima, a capital Boa Vista, Amazonas, a capital Manaus, Acre, a capital Rio Branco, Rondônia, a capital Porto Velho, Pará, a capital Belém.